Vamos falar então de Estado, noções iniciais de um estudo em ciência política do Estado, a configuração, pois, do Estado moderno. Eu aqui vou utilizar alguns ensinamentos de um grande amigo, doutor em Direito, doutor em Direito Constitucional e Teoria do Estado, o professor Fernando Bentes, que é o fundador, por exemplo, do Instituto de Direito Real e que foi um dos cofundadores do site Que Concursos. E hoje é professor na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse grande amigo, dileto amigo, construiu alguns pensamentos que eu vou me apropriar para falar de uma maneira sintética de noções iniciais de Estado. Se a gente quiser um conceito filosófico de Estado, a gente pode buscar Hegel. E Hegel vai dizer que o Estado ele é uma formação permanente dialética, que vai ser uma interação entre família, sociedade e Estado. Vão existir três fases analíticas. A tese é a família, a antítese a sociedade e a síntese disso tudo é o Estado. Esse é o pensamento de Hegel. Já um conceito sociológico, a gente pode trabalhar com Max Weber, que diz que o Estado é aquele que tem o monopólio da violência legítima na sociedade. Esse é um conceito muito trabalhado no direito e muito utilizado na construção do Estado moderno. De fato, o exercício pelo Estado do monopólio da violência legítima evita a justiça pelas próprias mãos. Embora existam exceções que o direito admite, a legítima defesa, algumas possibilidades permitidas em lei de autotutela. Um conceito jurídico viria de Jelinek, vem de Jelinek, que diz que o Estado é uma abstração, uma ficção jurídica. Mas hoje, no direito, o que tem mais vigorado, a teoria dominante, é que o Estado é uma realidade técnica. Ele não existe corporificado, mas ele cria deveres e ele tem obrigações. E aí cabe fazer um estudo sobre elementos do Estado. Meus cabelos brancos denunciam que eu estudo ciência política desde os anos 90. É, no livro de Dalmo de Abreu Dallari, os elementos clássicos do Estado eram povo, território e soberania. Eu vou estender esse estudo e trabalhar também com a temática de outros autores que falam em 5 elementos. O primeiro é o povo, que é o elemento humano, as pessoas que formam a sociedade, as pessoas que formam um Estado. E é necessário, perdão, diferenciar povo de população. O povo é esse agrupamento humano que tem uma noção de pertencimento a um Estado. Diferente de população, que é uma noção quantitativa. A população não é algo necessariamente ligado à ideia de pertencimento a um Estado. Então, se, por exemplo, uma cidade praiana tem um grande número de turistas estrangeiros, na alta estação, a gente vai ter uma população alta, mas essa população não é sinônimo de povo. O território, segundo elemento a ser destacado, é o elemento territorial, geográfico, espacial. A gente vai delimitar a soberania de um Estado dentro de uma área específica, ou seja, até onde um Estado pode ser soberano,
até onde o ordenamento de um Estado, o direito de um Estado pode vigorar. Há autores que trabalham com a cultura sendo um elemento do Estado. E a cultura é uma comunhão de fatores, a existência de um passado comum, os antepassados, os heróis, as glórias, uma comunhão de sentimentos, religiões, com diversidade e um sentimento de pertencimento ao lugar, pertencimento a determinado estado. O elemento cultura vai ser fortemente associado à ideia de nação, e nação gera a ideia de nacionalismo, essa união de um povo dentro de uma cultura específica. A nação é um ente abstrato que transcende o indivíduo, ela forma o direito e ela consegue ser um legado que pertence a diferentes gerações que não têm necessariamente identidade de língua, raça, religião, mas uma comunhão desses valores, a aceitação de diversidade desses valores dentro de uma cultura, dentro de um Estado, uma sensação de pertencimento a um Estado. A finalidade é tido como um elemento do Estado. A finalidade é a aspiração de um Estado. Também estamos falando da sensação de pertencimento a uma comunidade, o amor, o apreço a um Estado, a comunhão de um projeto de futuro. Algo que eu gosto no Habermas e no Viroli é o patriotismo constitucional, o amor a um Estado, o amor a um projeto de futuro, o amor a uma Constituição, o que eu acho bem diferente do nacionalismo, entre aspas, de ideologias exacerbadas que querem gerar um pensamento sectário. Enfim, não vou entrar muito nesse tema não, porque eu sou contrário a debater polarização ideológica e escolher um dos lados. Eu sou bem reticente nesse sentido, mas dá para entender nas entrelinhas que eu entendo que o elemento nação, o nacionalismo, a finalidade de um Estado não pode ser uma bandeira ou uma camisa pertencer a tão somente uma parcela, entre aspas, patriota de uma nação, e por isso eu prefiro o patriotismo constitucional do Habermas e do Viroli. E, finalmente, a gente tem a soberania, que é o poder supremo e absoluto que vai delimitar o Estado, que vai ser um poder superior a todos os outros poderes sociais ou instituições organizadas de uma sociedade. A soberania é um poder permanente, uno e indivisível. E aí é bom lembrar de Thomas Hobbes, da ideia de um soberano que é único e a não existência de mais de um soberano. Embora a teoria da soberania tenha, de fato, como grande marco, como grande pai, Jean Bodin, no século XVII. E ela caracteriza basicamente o fim do feudalismo e a ideia de unificação, consolidação de países sob a proteção estatal. E aí a pergunta é: quem é o soberano? Num país teocrático, onde religião e Estado se confundem, o soberano vai ser um indivíduo que carrega consigo a ideia de uma divindade, mas estados teocráticos tendem a não ser democráticos. A soberania dentro de um Estado democrático vai pertencer à nação ou ao povo,
O discurso mais contemporâneo vai dizer que a soberania pertence ao povo. E a Constituição Federal de 88, no seu artigo 1º, parágrafo único, diz que a soberania pertence ao povo. Muitos dizem que a soberania é algo colocado em risco com a mundialização, a globalização, o neoliberalismo, a ideia de grandes corporações, grandes transnacionais com poderio maior que estados e podendo influir, ter ingerência nos destinos de um estado. Basta, por exemplo, uma agência de risco determinar um conceito negativo para a economia de um país e esse país vai ter dificuldades econômicas. O poder dos grandes conglomerados financeiros, isso compromete a cidadania, a soberania, a autonomia de um povo. Mas eu acho interessante resgatar conceitos de soberania do Boaventura de Souza Santos, que é, de alguma forma, um crítico a aspectos da globalização. Ele vai dizer que a soberania tem que existir dentro de uma formação de identidades locais, ou seja, um instrumento de defesa aos ataques à economia e cultura por grandes corporações transnacionais. É uma discussão longa, estou aqui fazendo uma breve apresentação. Fico por aqui.